Olá, viva a todos os amigos do canal Arturismo. Segunda-feira, 11 de maio de 2020. Cá estamos nós para mais uma semana de updates diários, coronavírus e o impacto no turismo. No link deste vídeo, aliás na descrição deste vídeo, vai ficar o link para um vídeo extra que deixámos aqui ontem. Se não teve a oportunidade de nos acompanhar, pode sempre ver esse outro vídeo que não é bem sobre notícias relacionadas com este tema, mas é mais relacionado com algumas reflexões sobre aquilo que os hoteleiros devem fazer nos seus meios digitais para contactar com o público, com os futuros e passados clientes também, que podem voltar sempre a ser futuros clientes sem dúvida nenhuma. Então é sempre um vídeo interessante para ver e depois, claro, pode retornar ao vídeo. Hoje o tema, claro, são vários temas na verdade, notícias. Isto já começa a aparecer muito daquilo que se esperava. A segunda mais antiga companhia aérea do mundo. Muita gente não sabe, a Avianca, com sede na Colômbia, que foi famosa pelo Sr. Roman Efremovich há pouco tempo. Depois houve uma espécie de golpe de Estado dentro da empresa, onde Efremovich foi afastado por uma maioria de capital da condução dos destinos da mesma. Bom, a verdade é que tudo parecia mais ou menos estável, mas com o Covid-19, como não podia deixar de ser, as coisas pioraram e já meteram hoje os papéis para uma concordata. É a insolvência da Avianca. No Tribunal de Falências de Nova Iorque entrou o processo. Recorde-se que Efremovich chegou a ser, e a Avianca, claro, chegou a ser falada para adquirir a TAP Portugal no processo de privatização há alguns anos atrás. Pois é, agora nem uma coisa nem outra, a Avianca então a desaparecer do sistema, pelo menos para já. Pode haver sempre quem recupere a empresa através da aquisição da massa falida, mas a dívida é muito grande. Bom, e agora as companhias aéreas começam a mostrar os seus planos de como vão retomar os voos. Aqui na Europa a situação é bem clara. Os voos inicialmente serão retomados dentro do velho continente. Estamos a falar tanto da British Airways / Grupo IAG, como da junção Air France KLM, como do Grupo Lufthansa. Isto, claro, para não falar das low costs. Por exemplo, sabe-se que a Ryanair planeia, agora a partir do terceiro trimestre, a partir de julho, operar com 50% da sua frota e depois no quarto trimestre já com 70% e em 2021 um pouco mais também. Outras empresas, sobretudo low cost, deverão alinhar pelo mesmo diapasão. A EasyJet ainda não disse como vai fazer esta retoma, outras também não, mas nos próximos dias espera-se novidades muito importantes. Porquê é que isto é importante? Porque aí se pode ter uma ideia clara do que é que vai ser o turismo no restante de 2020. Se as companhias aéreas, nenhuma delas, operar com mais do que 50% da sua frota aqui dentro da Europa, muito dificilmente conseguiremos ter mais do que metade dos turistas que tivemos no ano anterior, por exemplo. Então, por aí as pessoas já podem analisar as perdas, o que esperar, expectativas baixas, obviamente. Então é sempre complicado. Por exemplo, o grupo Air France KLM só pensa em trabalhar com 20% da sua frota a partir agora do terceiro trimestre. Já a Lufthansa, o grupo Lufthansa, planeia operar já a partir de junho com 160 aviões de passageiros, o que representa apenas 21% da sua frota. Claro que todas elas concordam numa coisa: primeiro a Europa e depois voos intercontinentais, aquelas que trabalham com voos intercontinentais. Então não vai ser muito fácil. Muitas destas companhias
Para o próximo ano não esperam mais do que 70, 80% de utilização de frota e só lá para 2022, 2023 é que se poderá falar de uma recuperação, de um regresso a 2019. Ora, isto está em linha com tudo aquilo que tem sido falado nas últimas semanas e até que hajam desenvolvimentos a nível científico relacionados com o coronavírus, vai ser difícil mudar. Quem já está com uma enorme pressa é o Grupo TUI, o seu Presidente do Conselho de Administração, o sempre polémico Friedrich Jonsson. Ele diz que quer voltar já ao mercado de Maiorca e não é admiração. Claro que neste discurso da TUI e do seu presidente fala-se muito em regressar primeiro aos locais que têm melhores condições relacionadas com a recuperação do vírus, mas na verdade Palma de Maiorca é um grande hub não só para a TUI Fly como também para os hotéis, então é por aí que eles pegam. Eles falam também na recuperação muito em breve, a partir de meados de junho, dos mercados grego, cipriota, croata, búlgaro, austríaco e até dinamarquês. Não houve nenhuma menção a Portugal, mas Portugal está aqui um pouco na periferia, acaba por ir por arrasto em relação a este grande operador, ainda muito importante no contexto do turismo, não só alemão, mas austríaco, suíço, enfim. Vamos lá ver o que é que acontece. Mesmo a nível dos cruzeiros, onde a TUI nos últimos anos investiu muito, inicialmente nenhuma embarcação terá mais do que 1000 passageiros, portanto vamos esquecer aquelas coisas dos 2, 3 mil passageiros, e vai ter também a possibilidade de testes a bordo para o coronavírus. É uma ideia para um barco. Há também a ideia de ir menos a terra, todas as atividades seriam dentro do barco, óbvio, porque assim gasta-se mais dentro do barco e não se consome nos portos onde os barcos normalmente param. Enfim, há sempre quem tenha inteligência para promover comercialmente os seus produtos, mesmo num contexto difícil como aquele que estamos a atravessar. Mais notícias, portanto já falamos aqui um pouco da situação da aviação. A Avianca, que há pouco eu falei da bancarrota, não deverá ser a única, embora as principais que mais interessam, por exemplo, ao turismo português, devem seguramente se aguentar. Também, tal como Portugal, e a propósito ainda do tal selo, Clean and Safe do Turismo de Portugal, ele é importante, mas não vamos ser os únicos. Se pensávamos que isso vai ser uma vantagem, todos os destinos que concorrem connosco estão a preparar o mesmo tipo de certificado para as suas unidades hoteleiras e também para outros serviços. A Turquia é um desses casos, Turquia que também aparentemente não está muito mal na situação do coronavírus e é um mercado que, como eu já disse no outro dia, com a sua moeda barata, vai ser em 2020 um sério concorrente a todos os mercados da zona euro. Nesse caso, também uma Bulgária estaria numa boa posição, porque tem uma moeda e uma estrutura de preços para turistas muito competitiva. Vamos lá ver. Enquanto isto, os espanhóis estão a pedir, o governo espanhol está a pedir uma resposta europeia para a crise das companhias aéreas. Até agora as respostas têm sido nacionais ou nenhumas. Então essa história da resposta europeia é de facto algo que ainda está muito para vir, mas podia ser importante. Há que pensar nisso, sem dúvida, mas para já está complicado. Mais informações ainda, a propósito da KLM e da Air France, que já falamos nela, todos os passageiros têm que usar máscaras a bordo dos seus voos. Claro que isso vai se repetir seguramente em qualquer companhia aérea e é óbvio que não dá para mais. Há também uma situação interessante.
Há muitas semanas que já aqui falámos que, por conta deste afundanço no turismo, muitas casas que estavam colocadas no Airbnb, entre outras agências de viagens online, para turismo de curto prazo, estão definitivamente a mudar para outros esquemas, para outro tipo de arrendamento, e a Airbnb está de facto, parece-me que vai ser uma empresa que vai ter grandes dificuldades, mas isso vamos seguramente nas próximas semanas ver como é que isso vai acontecer. Entretanto, e para terminar por hoje, a história do Reino Unido e da quarentena para quem lá chegar. Ou seja, o governo inglês quer que quem chegue aos aeroportos ingleses para visitar o Reino Unido, não é? Passe por 14 dias de quarentena. Portanto, mais um país a querer uma solução à chinesa. Obviamente que isso é mau. Porquê? Porque muito pouca gente vai viajar sabendo que tem que passar por 14 dias de quarentena. É curioso como ninguém se lembra de inventar um esquema, como eu já sugeri aqui, de testes rápidos nos aeroportos. Disso ninguém se lembra. Podia haver uma rede em toda a Europa para fazer isso, para que todos pudessem viajar com alguma tranquilidade, ou pelo menos com a maior tranquilidade possível. Pois bem, este tipo de situações, como os ingleses estão a pensar, não é bom. Porque vai imediatamente reduzir o número de pessoas que querem viajar. As companhias aéreas inglesas vão acabar por reduzir a frequência dos seus voos, mais ainda do que aquilo que se pensa que vão reduzir e que já está confirmado, aliás. Então, com menos voos, as passagens vão ser mais caras, ou seja, é mais uma coisa que não incentiva as poucas pessoas que querem viajar a fazê-lo. Então, isto não é correto e penso que não vai poder ser assim, porque se for, é mau para todos. Por outro lado, há que haver soluções alternativas. A história dos testes rápidos não sendo uma solução perfeita, mas poderia ser um caminho, sobretudo nestes tempos mais difíceis. A própria British Airways já disse que está a ficar sem capital e que estes planos de quarentena no Reino Unido vão piorar a situação da British. Enfim, é complicadíssimo. Muito bem, o tempo passou a fugir, o vídeo está a chegar ao fim e este é só o começo de mais uma semana de emissões do canal Arturismo, Coronavírus e o impacto no turismo. Até à próxima, muito obrigado. Não te esquecer de dar um like, comentar, subscrever e divulgar o canal. Nós ficamos agradecidos e para já, o desejo do costume, saúde a todos!